Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de estrutura de dados 1, aqui é a professora Patrícia e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre as pilhas, que são estruturas de dados muito importantes. O que seria uma pilha? Uma pilha pode ser considerada uma estrutura de dados linear, uma lista, com restrição de que você só pode movimentar os elementos em uma das extremidades dessa lista. E essa extremidade, que é a extremidade que a gente vai escolher para fazer as movimentações, é chamada de topo da pilha. Então, podemos desenhar uma pilha como a gente desenha uma pilha de pratos, por exemplo. Né? Uma pilha de pratos, uma pilha de livros, enfim. Fazendo um modelo desse tipo, a gente tem os pratos, enfim, empilhados. A gente pode definir essa extremidade dessa lista como topo. E, portanto, eu só vou movimentar essa lista, chamada de pilha aqui nessa estrutura, através do topo. Então, eu só insiro no topo e só retiro do topo, ok? Por isso, é uma estrutura de dados chamada LIFO, que é last, que significa, né, last in, first out, ok? O último que entra é o primeiro que sai. A literatura também é muito comum encontrar a pilha desenhada de forma deitada na horizontal, mas significa exatamente a mesma coisa, né? Você pode definir o topo como nessa extremidade aqui, ou nessa extremidade, por exemplo, se eu defino o topo aqui, eu vou sempre inserir aqui e retirar dessa extremidade. O importante é você marcar o topo, e aí, portanto, se lá o topo aqui é a base da pilha, essa é a base e aqui é a base da pilha, ok? As operações de inserir do topo e retirar do topo são comumente chamadas de push, para inserção, e pop, para retirada. Então, aqui seria o push. Você insere alguma coisa no topo da pilha, e pop, você retira alguma coisa do topo da pilha, tá? São estruturas de dados muito importantes, pois são utilizadas em vários domínios, sempre que você precise atrasar um conjunto de operações numa certa ordem para serem executadas depois. Então, por exemplo, um exemplo clássico de utilização da pilha é a resolução de expressões aritméticas, que você atrasa numa determinada sequência para serem resolvidas. Então, você tem 5, 4, aí depois você vai somar os 5 e o 4 para depois multiplicar com outro número. Então, principalmente em notação pós-fixada, que você tem os operadores depois dos operandos. Então, a pilha é muito utilizada para resolver esse tipo de coisa. As pilhas também são utilizadas para, por exemplo, implementar a recursão, porque você precisa atrasar as operações em uma determinada ordem. Enfim, tem muitas aí utilizações para uma estrutura de dados de tipo pilha. E a gente vai ver duas implementações diferentes de pilha. A gente vai implementar a pilha com vetor e a gente vai implementar uma pilha usando uma lista encadeada, ok? Então, nos próximos slides, nos próximos vídeos, aliás, eu vou mostrar para vocês essas implementações. Primeiro, a implementação com vetor é uma implementação, vetor estrutura de dados que vocês conhecem, mas é uma implementação que eu vou utilizar uma estrutura, né? Eu vou implementar o TAD pilha, então vou ter o tipo opaco, que é a estrutura. A pilha vai ser um ponteiro para o struct, que é esse tipo opaco. E aqui dentro eu vou definir um vetor, dentro dessa estrutura do tipo opaco, o vetorzinho que vai conter os elementos da minha pilha. E além disso eu vou definir um campo, que é o campo inteiro, que é o campo topo, que vai conter o índice do topo da minha pilha.
Então, eu vou definir que essa minha pilha começa no índice, por exemplo, na base do vetor, no índice 0, cresce nessa direção aqui, e eu sempre guardo o índice do topo, o índice que é o último índice utilizado nesse vetor. Para definir uma estrutura desse tipo aqui, vou colocar aqui embaixo, um struct pilha, eu preciso definir um campo inteiro que é o topo, ok? E eu preciso definir a pilha, por exemplo, se eu tiver uma pilha do tipo aluno, que é o que eu estou trabalhando com vocês desde o início, né? Seria o campo alunos, que tem um tamanho tan, que tem que ser definido previamente, afinal é um vetor com tamanho fixo, do tipo aluno pointer, ok? Então, essa aqui seria uma possível definição para essa estrutura pilha, implementando pilha com vetor, tá? Então, no próximo vídeo eu vou implementar essa estrutura aqui, o tá de pilha, e a gente discute mais então, ok?